Olá a todos, prezados participantes do webinar Santalks Biosseguridade. Desejamos as boas-vindas a todos. Hoje já apresentamos o quinto e último módulo da série de webinar de Santalks. Durante esses últimos 5 meses, tivemos o privilégio de termos conosco a contribuição de palestrantes de renome internacional e abordamos de uma maneira prática e aplicada diferentes conceitos e pontos de vista de biosseguridade. Iniciamos o nosso projeto Santalks com conceitos e estrutura de um programa de biosseguridade, impactos de falhas no programa e oportunidades em um prático case de sucesso. Fomos para aspectos epidemiológicos, passamos por pontos críticos no programa de limpeza e desinfecção, viajamos para aspectos de biosseguridade além da granja. E hoje encerramos com o tema O que temos de novas oportunidades em biosseguridade. A viagem foi produtiva e agora o desafio é implantar esses conceitos nos diferentes sistemas de produção. Sendo assim, iniciamos agora a apresentação que terá a duração de 40 minutos e após a mesma teremos o nosso momento para interação e perguntas. Os questionamentos podem ser realizados via chat, lembramos apenas que há necessidade de estarem logados no YouTube para que as perguntas sejam enviadas. Ana, por gentileza, podes apresentar o nosso palestrante de hoje? Bom, a palestra de hoje será sobre experiência global com desinfecção a seco. Para isso, convidamos o Dr. Plamen Nikolov. O Plamen tem mais de 20 anos de experiência em soluções para a saúde animal. Desde 2010, ele atua na Vilofoz, uma empresa da Dinamarca, como gerente técnico do Stalzan, assuntos regulatórios e também gestão de qualidade. Sua expertise inclui biosseguridade, saúde animal e segurança alimentar. Atua como consultor global na área de biosseguridade em granjas de produção. Plamen, seja muito bem-vindo. Hello, good evening, everybody. Olá, boa noite. Muito obrigado pela oportunidade de compartilhar os nossos conhecimentos sobre desinfecção a seco. Espero que vocês vejam minha tela. Eu gostaria de falar algumas palavras sobre biosseguridade em geral. Biosseguridade conecta seres humanos, animais e vegetais em um único sistema. E é por isso que é muito importante garantir que nós tenhamos uma visão holística. Por que é tão importante? Porque 60% dos patógenos humanos têm origem em animais. A cada ano, a humanidade enfrenta 5 novas doenças, provavelmente veiculadas por animais, e o mais importante para os produtores animais são os prejuízos de produção causados pelas doenças. E essas informações, 20% dos prejuízos são causados por doenças de uma forma global. Então, podemos afirmar que os germes têm um alto custo, baixos níveis de patógenos se traduzem em lucros mais elevados. Saúde animal é essencial para a produção animal sustentável, segurança de alimentos e, portanto, bem-estar humano. Vamos avaliar a biosseguridade num sistema de produção animal. Nós temos 4 elementos-chave na produção animal, tão importante quanto genética, nutrição, controle ambiental e biosseguridade. Manejo, é claro, é muito importante porque combina e administra os 4 elementos. Biosseguridade é um dos 4 elementos chaves da produção animal, é um conjunto de medidas destinadas a proteger a vida do animal e a sanidade de doenças infecciosas e parasitárias. De maneira geral, biosseguridade é uma estratégia de prevenção. De maneira geral, biosseguridade
consiste de procedimentos de limpeza e desinfecção e barreiras físicas. Então, limpeza e desinfecção adequadas são o principal pilar de uma biosseguridade eficaz. Desinfecção terminal tem um papel importante nesse processo. A desinfecção é um processo aplicado depois da retirada dos animais do galpão. Galpão vazio deve estar muito limpo para que tenhamos uma desinfecção eficaz. De maneira geral, se usam desinfetantes líquidos, mas eles têm pontos fracos. Em primeiro lugar, a presença de matéria orgânica. A maior parte dos desinfetantes são sensíveis à matéria orgânica, temperaturas altas ou baixas, ou irradiação solar pode afetar a eficácia dos desinfetantes, e excesso de água que dilui o desinfetante e reduz a sua eficácia, não permitindo uma desinfecção adequada. Essa é uma imagem de um pedilúvio, desinfecção de botas numa granja de frangos de corte, que eu visitei alguns anos atrás. Nesse caso, esse desinfetante líquido não está funcionando, é claro. E, devido a isso, um outro tipo de desinfetante pode ser usado, desinfetante a seco. Pode ser uma ferramenta muito importante no sistema de biosseguridade, pode ser usado com sucesso para desinfecção de calçados, de botas. Aqui vocês veem um exemplo como se aplica a desinfecção a seco. Os desinfetantes a seco são produtos especiais, porque são formulados para serem aplicados na presença de animais. Tem uma eficácia de amplo espectro contra bactérias, vírus e fungos, e uma estrutura química que é capaz de ligar a amônia e reduzir a umidade da cama. Podem ser aplicados por uma série de espécies animais, não são tóxicos para animais ou seres humanos, e, ao mesmo tempo, não são corrosivos para o equipamento. Aqui, o modo de ação dos desinfetantes a seco, normalmente, quando alojamos os animais, juntamente com os animais, alojamos várias cepas de micro-organismos, né? Com o tempo, a multiplicação dos micro-organismos atinge um determinado limiar e há um surto de doença. E aqui começa a eficácia do desinfetante a seco. A aplicação regular de desinfetantes a seco consegue manter o limiar de patógenos bastante baixo e evitar os surtos de doença. Na verdade, a primeira aplicação do desinfetante a seco deve ser feita antes do alojamento dos animais, e dessa forma garantimos a desinfecção de toda a área e o controle de patógenos, mantendo-os em níveis muito baixos. Dessa maneira, a desinfecção seca pode conferir um controle de patógenos 24 horas por dia, 7 dias por semana. Mas, para isso, precisam ser aplicados regularmente. Evitam a introdução e a transmissão de doenças. Tratamento da cama também é importante, principalmente em frangos, em aves, que é fundamental para a introdução, por exemplo, de fungos, aspergilos. E os desinfetantes a seco protegem da transmissão de patógenos entre as diferentes faixas etárias e podem ser utilizados com sucesso nos corredores. As pessoas não tomam muito cuidado e podem transferir os patógenos de um grupo, de uma faixa etária a outra dos animais. Qual é o benefício da desinfecção a seco?
e a contribuição para a biosseguridade. Eles têm um efeito de longa duração, mesmo na presença de matéria orgânica, e a aplicação regular evita a multiplicação de patógenos. Eles também garantem proteção durante todo o período de produção. Nós temos um exemplo aqui. Os testes in vitro, o desinfetante em pó, a seco, contra isolados de campo de patógenos suínos. E aqui a carga de matéria orgânica, 3, 5 e 7%. Para Escherichia coli, Pasteurella multócida, Salmonella cholera suis, Streptococcus suis, o desinfetante seco é muito eficaz, demonstrando que os patógenos são extremamente sensíveis. Sensíveis quer dizer que esse desinfetante leva a uma redução de 5 logs, ou seja, 99,999% da carga de patógenos. A mesma eficácia do desinfetante a seco foi testada contra patógenos de aves. É igualmente eficaz contra Clostridium perfringens, Pasteurella multócida, Pseudomonas aeruginosa, Salmonella heidelberg e Streptococcus aureus. E, mais uma vez, o teste foi feito com diferentes níveis de matéria orgânica, comprovando a eficácia dos desinfetantes secos contra esses patógenos aviários. Bem-estar animal é uma das questões muito importantes que devemos focar. Na Europa, nós temos uma regulamentação muito rígida de bem-estar animal, regras muito rígidas quanto a parâmetros de bem-estar animal. E o aspecto mais importante em bem-estar animal e a transmissão de doenças é o controle ambiental. Como vocês veem aqui, a tríade da doença, ambiente é uma das maneiras através das quais os patógenos podem ser transmitidos e infectar os animais. Então, o meio ambiente é muito importante e precisamos focar na ambiência. Bem-estar animal também está relacionado à sanidade animal, o estresse afeta as condições ambientais e favorece o estabelecimento das doenças de produção. Algumas das doenças são infecciosas, mas muitas não. São patógenos facultativos. E um dos aspectos mais importantes em relação ao bem-estar animal é o nível de amônia, porque é o assassino silencioso. A amônia é um dos fatores que afeta a sanidade e bem-estar animal, causa irritação ocular e irritação à mucosa do trato respiratório dos animais, causa dano à mucosa do trato respiratório e em altos níveis pode até causar mortalidade. A amônia também atua como neurotoxina, bloqueando o apetite dos animais. Então, os animais não ingerem ração o suficiente e a produtividade cai. Na pele do animal, nós temos a barreira cutânea e uma fina camada de sebo, que atua como uma barreira contra bactérias que procuram penetrar a pele e infectar o animal. A amônia tem um papel muito importante, porque dissolve essa camada de gordura, de sebo, abrindo a porta para a entrada dos patógenos e infecção dos animais. Algumas bactérias até usam amônia como arma para penetrar na pele íntegra. Portanto, o desinfetante seco pode quimicamente neutralizar a amônia e, dessa forma, a acidez protege a superfície da pele e evita a penetração das bactérias e infecção. E o desinfetante dá suporte ao sebo e evita que essa
E dessa forma, aumenta a proteção de barreira da pele do animal. Em conclusão, podemos dizer que o melhor desinfetante a seco deve ser ácido, contribuindo para manter a função de barreira da pele. E o outro aspecto importante, os patógenos, de maneira geral, as bactérias patogênicas não se multiplicam em ambiente ácido. Então, temos uma dupla ação, bloqueia a amônia e inibe o crescimento bacteriano. Um dos aspectos mais importantes atualmente são as bactérias resistentes a antibióticos. Há um aspecto muito importante, porque causa muitas mortes humanas, não só na União Europeia, mas na Ásia, nos Estados Unidos, em todo o mundo. E essa é uma grande ameaça para a saúde humana. E o desenvolvimento de bactérias resistentes a antibiótico é conhecida como uma pandemia silenciosa. Não temos desenvolvimento de novos antibióticos, o último foi lançado em 2005, então não temos novos antibióticos, temos que usar os já existentes. E por que é importante reduzir o número de bactérias resistentes a antibióticos? Porque causam 1,5 milhão de mortes todos os anos e poderiam causar até 10 milhões de mortes humanas em 2050. E esse assunto é tão importante que foi criado um novo Instituto Oxford para resistência a antimicrobianos, exatamente onde foi desenvolvida a penicilina. E o mais importante, os desinfetantes secos comprovadamente eliminam esses patógenos resistentes. E essa é uma grande vantagem e contribuição para a biosseguridade. Nós também temos experiência contra parasitas, principalmente os cistos de coccidia. Nessa tabela, mostra os resultados de um estudo em que o desinfetante a seco foi muito eficaz contra a Emeria cervulina, nesse caso, 50 gramas por metro quadrado, houve redução de 50% da taxa de esporulação dos oocistos de Emeria. O que foi interessante nesse estudo? A dose mais baixa não teve a mesma eficácia. E, por outro lado, o aumento da dose não aumentou muito a eficácia do produto. Nesse estudo, conduzido no Reino Unido, eles também testaram outro produto à base de calcário e calcário não tem nenhum efeito sobre a taxa de esporulação de coccidias. Esse foi um estudo muito interessante, porque coccidia é um parasita que é muito difícil de ser eliminado com os desinfetantes atualmente em uso, e os desinfetantes secos comprovadamente reduzem significativamente o número de oocistos viáveis. 50% de redução da taxa de esporulação a cada aplicação, você vai ter uma redução adicional de mais 50% do número de oocistos esporulados. Com isso, reduzindo o número de coccidias capazes de infectar as aves. No caso, eficácia semelhante foi comprovada para a coccidia de suínos, cisto isóspora suis, mais uma vez, usamos os níveis de matéria orgânica de 3, 5 e 7%. Aqui, a porcentagem de lise de oocistos na presença de desinfetante seco. Esse efeito é duradouro.
Portanto, 24 e 48 horas, esses resultados comprovam a eficácia da desinfecção a seco. Além disso, nós obtivemos resultados muito excelentes, muito bons em termos de melhora da eficácia econômica da produção de suínos. Aqui, um estudo conduzido no Brasil, numa granja de ciclo completo, foi realizado na maternidade, 71 fêmeas, e o peso dos leitões ao desmame, mortalidade em porcentagem, o desinfetante seco contribuiu para aumentar o peso de desmame dos leitões em quase 600 gramas, e a mortalidade foi reduzida em 36%. Incidência de diarreia também foi reduzida, assim como incidência de artrite. E custo de medicação reduzido em quase 32%. E isso demonstra muito bem a vantagem econômica do uso do desinfetante seco. A conclusão do estudo foi que o retorno sobre investimento que foi calculado é de 1 para 5,4, o que é um resultado financeiro muito satisfatório em condições do Brasil. Em seguida, um estudo muito interessante na Dinamarca, numa granja de suínos que não usa antibióticos. O produtor resolveu produzir leitões sem usar antibióticos, e depois de interromper o uso de antibióticos, começou a perceber que 4% dos leitões apresentavam hérnia umbilical. Ele tentou usar iodo, tratou o coto umbilical, usou farinha de batata, usou serragem na área do umbigo e nada ajudou. Então, ele decidiu substituir esses produtos com desinfetante em pó. E ao longo de 3 meses, a prevalência de hérnia umbilical caiu de 4% para 2,8%. O produtor ficou muito satisfeito e ele percebeu que o desinfetante era espalhado nas baias 1, 2 vezes por dia, e ainda assim foi uma vantagem econômica e trouxe mais lucros para o produtor. Nós temos também experiência com peste suína africana e desinfetante seco. Isso aconteceu numa granja na China. Aqui a imagem da granja, totalmente isolada, era uma granja de terminação, em que foi detectada infecção por peste suína africana. Era uma pequena granja, 75 leitões. O produtor comprou 75 leitões, 3 dias depois os animais apresentaram febre e 15 dias depois, todos os 145 leitões da granja morreram. Diagnóstico, peste suína africana. Eles seguiram um procedimento estabelecido pelo governo. Os galpões foram limpos, os animais foram enterrados, a área foi tratada ao redor da granja também com desinfetante seco, aplicação de soda cáustica e lavagem após 24 horas. O procedimento foi repetido depois de 10 dias e, depois de uma semana, o desinfetante seco foi aplicado nos 2 galpões suínos e todo o terreno ao redor dos galpões antes do alojamento dos animais. 6 leitões saudáveis foram adquiridos, 30 dias depois estavam saudáveis. E, durante esse período, o produtor usou
desinfetante em pó, desinfetante a seco, uma vez por semana. Depois desse bom resultado, a granja foi novamente, os animais foram alojados e o desinfetante seco continuou sendo utilizado como ferramenta preventiva. Como eu disse, existe um retorno econômico muito positivo com desinfecção a seco. Aqui eu vou mostrar resultados obtidos com leitões. De maneira geral, na maternidade, a mortalidade dos leitões é reduzida em até 10% e o custo de medicação reduzido em mais 50%. O desinfetante a seco é utilizado durante todo o período de maternidade e mais 250 gramas adicionais ao desmame. E, com isso, houve produção de mais meio leitão por porca por leitegada, 1,2 leitão porca ano. A maternidade é o local mais importante para se começar a usar a desinfecção a seco. Os animais jovens são muito sensíveis, sistema imunológico muito sensível e são suscetíveis a uma série de patógenos. Então, a aplicação da desinfecção a seco traz muito bons resultados e que se paga várias vezes ao longo do ciclo de produção. Na creche, é o segundo lugar mais importante para se usar desinfetantes em pó, a seco. A aplicação na creche reduz em até 50% a incidência de diarreia e o custo de medicação é reduzido em mais 60%. Vocês sabem que a creche é um local de extrema importância, porque os leitões são separados da fêmea, são transferidos para a creche, se formam novos grupos, o leitão passa de ingerir leite para ração sólida, é um período crítico. Além disso, o desinfetante a seco mascara o odor dos animais, e isso reduz também as brigas para a formação da hierarquia social nos grupos. No crescimento e terminação, o desinfetante em pó é importante que seja aplicado em períodos de estresse, quando nós temos alguma alteração de manejo, estresse, o estresse calórico, por exemplo. O desinfetante em pó promove maior uniformidade, mascara o odor dos animais e reduz as brigas. Para fêmeas prenhes, o uso de desinfetante em pó reduz significativamente a incidência de mastite e metrite. Aqui na Europa, nós temos uma nova regulamentação em que as fêmeas prenhes são mantidas em grupos, ou seja, não é possível usar uma estratégia all-in, all-out, todos dentro, todos fora. Então, nós temos as baias de gestação sempre ocupadas por fêmeas prenhes, então é muito importante manter a higiene. E é por isso que com esse novo sistema de manejo em grupos, houve aumento da insistência de mastite e metrite, como não dá para desinfetar regularmente essas baias de gestação, o desinfetante em pó acaba sendo uma ferramenta muito importante nesse caso. E temos boa experiência também com o uso de Stalosan no período de inseminação artificial e fêmeas também na maternidade, no pré-parto, quando usado durante a inseminação artificial,
a taxa de concepção aumenta em 3% e em 5% na segunda inseminação e reduz em 3% o descarte e reposição de leitoas, o que é um excelente resultado. Temos uma experiência semelhante com aves. Aqui um teste conduzido há muito tempo atrás, na Dinamarca. 2 galpões foram limpos e desinfetados com desinfetante líquido, e um dos galpões foi lavado, desinfetado e se aplicou o desinfetante a seco. 7 dias depois se fez a contagem microbiológica. O galpão que não foi tratado com desinfetante a seco apresentou uma contagem 2,4 vezes 10 a sexta, e o galpão em que se aplicou o desinfetante a seco só tinha 3.200 micróbios. Então, 2,4 milhões versus 3.200. Então, no longo prazo, a desinfecção a seco é uma excelente maneira de controlar a multiplicação de patógenos no ciclo de produção. E, dessa forma, pode reduzir a disseminação de infecções na granja, que hoje em dia é um aspecto muito importante. Nós temos estudos muito interessantes feitos com frangos de corte e matrizes, aqui no frangos de corte, em 2014, a desinfecção a seco reduziu a mortalidade por coli em quase 50%, redução de 60% na incidência de salmonela, e mortalidade por coccidiose também foi reduzida significativamente. Nós temos resultados numa granja de matrizes pesadas, matrizes de corte. Isso é importante porque as matrizes têm um alto custo, mortalidade por infecções por clostrídeos foi reduzida em 60%, incidência de salmonela reduzida significativamente, e a maior parte dos casos de coccidia foi eliminada devido à desinfecção a seco. Então, podemos supor que a desinfecção a seco reduz a mortalidade e a morbidade nas aves. A aplicação regular de desinfetantes em pó é capaz de controlar a multiplicação de patógenos e, da mesma forma que em suínos, é possível reduzir os custos de medicação e o uso de antibióticos na produção de aves. Nós também temos um estudo muito interessante conduzido na Tailândia. O desinfetante a seco reduziu significativamente a mortalidade dos frangos de corte, reduziu o período de recria em meio-dia, aumentou o peso final dos frangos, melhorou a conversão alimentar, o índice de produção foi significativamente melhor também. E o mais importante foi a uniformidade. O desinfetante aumentou significativamente a uniformidade. Isso foi o resultado mais importante desse estudo. A uniformidade dos frangos de corte foi aumentada em 63%. E podemos dizer que a desinfecção a seco contribui para a eficiência econômica da produção avícola, da mesma forma que na produção de suínos. Em primeiro lugar, essa desinfecção reduz a mortalidade e a morbidade das aves. Custo de medicação pode ser reduzido em média em 40%, e melhora a condição ambiental, condição de ambiência, reduz a amônia e a umidade da cama, e também ajuda a reduzir os custos
de energia, com menos emissão de amônia. Podemos reduzir a taxa de ventilação, reduzindo os custos de energia, e também permite economizar material de cama, melhora a uniformidade das aves, e nós temos muitos dados demonstrando que o desinfetante a seco melhora a taxa de postura e a eclodibilidade. E, de maneira geral, para frangos de corte, o retorno sobre investimento pode ser de 1:2 a 1:5, e em matrizes e poedeiras, retorno sobre investimento é ainda maior, 1:10 a 1:17, o que é realmente um efeito econômico muito bom. E o uso de desinfecção a seco é diferente da aplicação do desinfetante líquido. Em muitos países em todo o mundo, os produtores calculam o custo de aquisição do desinfetante líquido, e aqui, no caso, o desinfetante a seco, o cálculo é completamente diferente, porque ao final do ciclo de produção, a rentabilidade da produção aumenta. Então, desinfecção a seco não é só uma ferramenta excelente de biosseguridade, mas também uma ferramenta que pode contribuir para a maior rentabilidade da produção animal. Com isto, eu gostaria de resumir e mencionar as mensagens mais importantes. Em primeiro lugar, é importante ressaltar que a desinfecção a seco é uma ferramenta importante para o sistema de biosseguridade das granjas. E a questão mais importante da desinfecção a seco é exatamente a ação preventiva, evitando a introdução de patógenos na granja. E a desinfecção a seco também pode ser usada de forma eficaz para o controle de patógenos, reduzindo a transmissão de patógenos na granja. E também tem uma eficácia de amplo espectro contra bactérias, vírus e fungos patogênicos. A desinfecção a seco pode ser utilizada para evitar o desenvolvimento de bactérias multiresistentes, e outros benefícios da desinfecção a seco é que liga amônia, sulfeto de hidrogênio e reduz a umidade da cama, melhorando o bem-estar animal e aumentando a produtividade dos animais. Nós temos um bom retorno econômico, redução de custo de medicação e de prejuízos na produção. Com isso, eu concluo a minha apresentação. Gostaria de agradecer por sua atenção e fiquem à vontade para enviar as suas perguntas. Obrigada, Plamen, pela excelente apresentação. E iniciamos agora, então, o momento de perguntas. Lembrando que após o módulo de hoje, a gente vai ter um sorteio de 2 livros sobre biosseguridade, né, de todas os participantes serão todas as pessoas que participaram dos 5 módulos, tá? Então, a gente vai ter o livro Biosseguridade na Produção Animal e Medicina Veterinária, de autoria do professor De Wolf, que foi o palestrante do 4º módulo. Então, participem, e os 2 nomes sorteados, eles vão ser comunicados através do e-mail cadastrado no momento da inscrição, e seus nomes vão ser divulgados também nas redes sociais. Então, vamos aguardar aí, ansiosos pelos resultados do sorteio. Bom, começamos então com a primeira pergunta. Primeira pergunta é: por que e como surgiu o conceito de desinfecção a seco? Bem, a desinfecção a seco não é algo novo na Europa. Foi desenvolvida quase 50 anos atrás, ou mais até. E
começou para controle ambiental, redução de amônia e de umidade, porque alguns veterinários perceberam que com a redução de amônia e umidade, os animais apresentavam uma maior produtividade, mortalidade e morbidade eram reduzidas. E, na época, começaram a investigar estratégias diferentes, testaram a desinfecção a seco. Vocês sabem que é muito difícil aplicar os testes de eficácia usados para o desinfetante líquido para o desinfetante seco. Então, na época, foram testados vários patógenos e o que foi curioso para aqueles que desenvolveram a desinfecção a seco, eles perceberam que a desinfecção a seco era tão eficaz quanto os outros métodos de desinfecção para bactérias, vírus ou fungos. E explicaram a eficácia que não temos um agente químico específico, e sim, nós temos os minerais, nós temos os metais, todas as criaturas vivas usam metais no seu metabolismo. Então, esse desinfetante a seco, à base de metais, era capaz de eliminar patógenos e, ao mesmo tempo, reduzia o desenvolvimento de cepas resistentes de patógenos. Temos aqui mais uma pergunta, Dr. Plamen, a respeito de interferência de matéria orgânica. Sabemos que a interferência da matéria orgânica é um ponto crítico em um programa de desinfecção. E no conceito da desinfecção a seco, foi comentado que a mesma pode ser utilizada na presença de animais e de matéria orgânica. Como isso é possível? Yeah, thank you for this question. Muito obrigado pela pergunta. Como eu mencionei, a desinfecção a seco é baseada em minerais. Então, não se dissolve imediatamente ou não é inativa. E os minerais permanecem no ambiente por um período bastante longo. E é por isso que a desinfecção a seco é eficaz na presença de matéria orgânica. Por outro lado, ao contrário, o desinfetante líquido tem baixo nível de princípio ativo, porque esses princípios ativos, de maneira geral, são tóxicos para os animais. Então, é importante manter um equilíbrio entre redução de patógenos e o efeito nocivo do desinfetante sobre a saúde do animal. E é por isso que o desinfetante líquido acaba sendo muito suscetível à matéria orgânica, porque é muito diluído. E o desinfetante seco tem altos níveis de uma mistura de diferentes minerais que tem um efeito sinérgico e a acidez do desinfetante a seco também tem um papel importante, aumentando a eficácia dos minerais e, ao mesmo tempo, inibindo a multiplicação de patógenos. Outra pergunta, Plamen, quais as vantagens da desinfecção a seco e quando comparada a uma desinfecção úmida tradicional? Yeah, as I mentioned, actually, Como eu já mencionei, em primeiro lugar, a desinfecção a seco é atóxica. O desinfetante pode ser utilizado tranquilamente na presença dos animais. E, em segundo lugar, o desinfetante seco não é afetado pela presença de matéria orgânica, como os desinfetantes químicos, que não seriam eficazes. E, em terceiro lugar, a irradiação solar.
ou temperatura não afeta a eficácia do desinfetante a seco. Alguns casos da Europa, nós temos, vocês sabem, temos um inverno muito frio. E de acordo com o protocolo, quando se usa a desinfecção líquida, é preciso primeiro limpar todo o galpão, lavar, esperar secar, porque se não tiver seco, o desinfetante líquido vai ser diluído pela água presente no galpão e não vai ser eficaz. E a aplicação de desinfetante líquido é um desafio no inverno, porque, além disso, o desinfetante líquido congela e não é eficaz. E se é preciso esperar vários dias para secar para que o desinfetante líquido seja eficaz. Com o desinfetante a seco, não é necessário todo esse tempo. É possível aplicar imediatamente depois da limpeza, retirada dos animais, não é necessário lavar o galpão e a eficácia vai ser excelente. Dr. Plamen, a desinfecção a seco, ela pode ser feita com qualquer produto em pó ou deve ser um material específico? I assume the Eu question. suponho que a pergunta é sobre os produtos a seco, né? Os produtos secos usados na cama, certo? Não. Não é bom misturar o desinfetante em pó com aqueles agentes utilizados para secar a cama, que são utilizados em todo o mundo. E a resposta é muito simples, porque esses produtos são à base de calcário, de maneira geral. Calcário tem um pH muito alto, 8, chega a 9 até, que é um pH ideal para a multiplicação de patógenos. Então, por um lado, o calcário não elimina os patógenos e, além disso, reduz a eficácia do desinfetante a seco, porque aumenta o pH, o que é uma desvantagem nesse caso. Então, o desinfetante seco deve ser ácido, deve manter a acidez, reduzindo o pH do ambiente, reduzindo, assim, a multiplicação de patógenos. E, em segundo lugar, calcário não elimina a amônia. Então, o efeito desse produto, na verdade, não é muito bom. Para animais de porte grande, calcário pode ser muito perigoso, porque fica bastante escorregadio quando o local está muito úmido, os animais podem sofrer fraturas, escorregar. Então, estamos falando de, por exemplo, uma vaca leiteira de alto valor, isso pode ser um prejuízo considerável. Por isso, eu não recomendo o uso de desinfetantes em pó com produtos para reduzir a umidade da cama, porque esses produtos não beneficiam o produtor. Também tem mais uma pergunta aqui do Renato. A umidade relativa do ar pode influenciar na aplicação do desinfetante seco? Well, relative humidity is A difficult. umidade relativa afeta o desinfetante porque ele é aplicado no piso, na cama. E a umidade é produzida pela respiração dos animais. Nesse caso, é preciso
primeiro controlar a umidade relativa através de ventilação, aquecimento ou resfriamento, para manter o nível ideal de umidade relativa, porque senão o desinfetante em pó não vai ser tão eficaz, porque ele vai absorver umidade da cama. Ok, obrigada. Dr. Flamen, como é realizada essa desinfecção a seco? E existe algum cuidado especial, alguma contraindicação em relação aos animais? Well, normally, Normalmente, a desinfecção a seco é bastante segura, mas, como sempre, recomendamos ler atentamente o rótulo dos produtos, porque pode conter minerais ou sais metálicos que podem ser tóxicos para algumas espécies animais. Então, essa primeira recomendação, quando se usa a desinfecção a seco, é ler com cuidado as instruções e observar para que se é adequado para a espécie. E, em segundo lugar, nós temos uma experiência negativa em aplicar o desinfectante a seco na recria de matrizes pesadas. Elas foram vacinadas com uma vacina contra a coccidiose, vocês sabem que a vacina viva de coccídia leva um tempo para desenvolver uma imunidade adequada e a aplicação da desinfecção a seco eliminou os oocistos da cepa vacinal de coccídia, então devemos evitar na recria. Nós temos uma série de estudos avaliando a toxicidade da desinfecção a seco, mostrando que a tolerância é extremamente alta. E a desinfecção a seco não tem efeitos colaterais ou causa dano aos animais. Obrigado, Dr. Flamen. thank you. Agradecemos a resposta aos questionamentos. Tá? Eventuais perguntas que não puderam ser respondidas nesse momento, tá? Nós vamos enviar ao palestrante e as respostas serão encaminhadas para o e-mail que foi utilizado no momento da inscrição. Então, nesse momento, eu convido o Rodrigo para que faça algumas palavras. Rodrigo, por favor. Obrigado, Paulo. Obrigado, Ana. Quero agradecer aqui a todos que contribuíram para a realização dessa série de webinars. Enfim, o projeto Santalk surgiu de uma necessidade dos clientes e durante esses 5 módulos que se transformou num projeto de grande sucesso, né? A gente pode ver isso que ao longo dessa jornada tivemos uma participação de mais de 2.800 inscritos e a participação de ouvintes em 21 países, dos continentes americano, europeu e africano. Fomos muito longe, viu, gente? Então, estão todos de parabéns aí pelo trabalho. Também participaram conosco 8 palestrantes consagrados, renomados nos temas propostos, tá? Enfim, esse sucesso só foi possível porque vocês acreditaram na ideia. E assim queremos retribuir a nossa gratidão. E o mais importante, o Santalks não para e não acaba por aqui. Novos projetos estão por vir. Então, eu quero desejar a todos um grande abraço e o nosso muito obrigado aí pela contribuição e participação ao longo dessa série. Obrigada pelas palavras, Rodrigo. Gente, então é com muita satisfação que a gente agradece a todos pela participação. Então, a gente dá por encerrado o projeto Santalks de Biosseguridade dessa série de webinars. E esse certamente foi o primeiro, né, os Santalks de uma série de outros que virão por aí, de outros temas também. Então, fiquem à vontade de entrar em contato conosco, também para dar sugestão
de novos webinários, que é interessante também para a gente saber e atender ao que vocês desejam. E no futuro a gente vai trazer mais novidades, então fiquem de olho nas nossas redes sociais para saber dessas novidades. A gente agradece também a todo mundo que participou nos bastidores para que esse evento fosse possível também, o pessoal da tradução, o pessoal que está fazendo toda a edição das imagens. Então, agradecer todo esse pessoal que não aparece por aqui, mas também foram importantíssimos para o sucesso desses eventos. E, de novo, a participação de todos que nos assistiram nesses 5 módulos e fizeram parte desse Sun Talks, do sucesso desse Sun Talks. Muito obrigada a participação de todos, a contribuição. Um abraço e até a próxima. E não esqueçam amanhã, tá, de buscar o resultado do nosso sorteio nas redes sociais da Sanfar. Amanhã nós teremos essa divulgação. Tá? Um obrigado a todos e uma boa noite.